para todos nós, para o clube, enfim. Mas a gente vai ter que olhar para frente, não tem como olhar para trás. Ver o que foi de bom para ter chegado numa situação dessa, teve muitas coisas boas. O torcedor e achar desculpa. Carille, André Rodrigues da Band News. Professor, como é que o senhor analisa tudo que aconteceu aqui hoje, né? Goiás saiu na frente e aí permitiu a virada, enfim, a sua avaliação do jogo e ao mesmo tempo, né, a avaliação do não acesso do Goiás. Boa noite. Aqui a gente tem que ser verdadeiro e ser sincero. Nós não fizemos por merecer, tá? Acho que isso a gente não tem que vir aqui enganar o torcedor e achar desculpas. Nós não fizemos por merecer. Até fazer o gol, ou um pouquinho depois, tudo que foi elaborado, treinado, foi feito. Depois a gente deixou de jogar. Começou a entregar a bola muito para o Remo e a bola começou a circular muito perto da nossa área, com muitos escanteios, faltas, finalizações, cabeceios, até que no último lance ali do primeiro tempo a gente acaba tomando empate, né? Voltamos apáticos, um pouquinho melhor, mas apáticos em algumas decisões. O não acesso é muito ruim para todos nós, para o clube, enfim, né? Mas a gente vai ter que olhar para frente, não tem como olhar para trás, ver o que foi de bom para ter chegado numa situação dessa. Teve muitas coisas boas, também teve muitas coisas ruins, que nós, o clube, todo mundo tem um planejamento melhor para 2026. E aí você colocou olhar para frente, né? Tem contrato para o ano que vem, e aí é uma pergunta que foi feita para você durante a semana. Eu não quero falar que estou focado no jogo domingo. Agora, pensando na frente, como o senhor colocou, o Carille vai ficar no Goiás, ou de repente tem alguma chance de você repensar, não quero encarar uma Série B. A sua situação, o senhor quer cumprir o contrato, quer ficar no Goiás? Sim, tá? Claro que nos bastidores ali a gente já vem conversando sobre 2026, que esse é um trabalho que tem que ser feito mesmo, né? Deixando o planejamento de Série A, planejamento de Série B. No acerto lá, eu que pedi que fosse, porque é muito ruim vir para 6 jogos, apesar de toda a situação, é muito ruim vir para 6 jogos, mas vim acreditando, né? Vim acreditando, chegamos até o último jogo aí com possibilidade, então estou muito dentro, sim, da minha vontade, da minha comissão, de participar de todo esse planejamento e todo o ano de 2026. Carille, boa noite. Em coletivas atrás, você disse assim, o Goiás não consegue, nesse momento, ter um time para jogar em cima do adversário. Você acha que o jogo de hoje, especificamente, principalmente no primeiro tempo, o Goiás pecou por ter ficado tão atrás, mesmo depois de estar vencendo por 1-0? Então, por característica dos nossos jogadores, a gente não consegue ter tanta pressão e não consegue jogar com uma linha tão alta, né? Com esses atacantes rápidos. Assim, o que mais me incomodou na partida foi um pouquinho da apatia. Teve 2 laterais lá no campo defensivo do Remo, que a gente poderia ter subido a marcação para já pressionar num lateral, e nós esperamos eles bater com a nossa linha dentro da nossa área, esperando o Remo levar a bola para a nossa área, para perto da nossa área, né? Então isso foi treinado, o lateral é pressão lá em cima, já fica lá em cima, um perde pressiona melhor. E fiquei com a sensação, é claro que depois eu vou analisar com mais frieza, que em alguns momentos o jogo estava em 220 e a gente estava em 110, né? Tinha que estar mais ligado para uma decisão, né? Repetindo, não fizemos por merecer. Não adianta lamentar agora. Tivemos a oportunidade de fazer melhor, todos nós, comissão e atletas, não fizemos. Agora, sentir uns dias de tristeza, sim, tem que sentir, tem que ter isso dentro do coração, mas começar a olhar 2026, o clube e todos nós. A gente sabe que o Goiás tem uma boa safra na base e jogadores que estão aí, que já estão sendo revelados.
Mas entraram vários atletas nesse momento com um estádio com 50 mil pessoas. A gente sabe que o futebol depende dessa maturação. E aí a gente sabe também que alguns jogadores um pouco mais experientes, não sei se estavam treinando bem ou não, eles foram tirados das últimas partidas, acho que de cima para baixo. Como é que você viu isso para colocar os garotos da base para resolver uma situação como essa no último jogo? A gente tem alguns atletas, por exemplo, o Jajá não terminou nenhum jogo comigo, né? Então o jogo, quando ele é intenso, quando ele é pesado, contra o último jogo em casa, contra o Novo Horizontino, me pediu para sair com 20 e poucos minutos, que a perna pesou e é um jogo que estava intenso, né? Ele não terminou nenhum jogo comigo. O Lepo, essa foi a primeira semana que ele conseguiu treinar melhor. Quando eu chego ele estava machucado, acho que ele participa comigo do terceiro jogo. Não participa de Chapecoense, não participa de Criciúma. Terceiro jogo, depois problema com o dente e tal, e a gente sabe que sofre. Então ali, essas modificações, elas foram muito mesmo mais da parte física do que da parte tática, né? A gente ali no campo, o Wellington não fez uma partida tão boa no meu modo de ver, e por isso tentar o Jean, que tem entrado bem, né? Mas é o banco que a gente tem, com moleques promissores, e que a gente não tem que ter medo de colocar, já que eles estão pedindo passagem, né? Estão pedindo passagem e tem toda a confiança. Tanto eu, como a minha comissão, como o clube, tem que olhar com muito carinho esses jogadores que já participaram, e tem outros ali que tem me agradado muito. Carilli, Pedro Henrique Cheirinho, da Rádio Bandeirantes, boa noite. Você disse que você quer cumprir o seu contrato com o Goiás para o ano que vem. O torcedor está devastado, né, porque viu o acesso que estava muito próximo sair das mãos do clube. E pela sua experiência no futebol, você sabe que não se faz sem dinheiro. E financeiramente, a realidade do clube é preocupante para o ano que vem, jogando de novo uma Série B. Mesmo com pouco tempo, você comandando o Goiás, que você conheceu internamente, qual que é o impacto de não ter conquistado o acesso? Isso não é bom para ninguém, né? O torcedor, que nem você falou, tá mal, mas nós também estamos, né? Principalmente nós, os envolvidos diretamente com isso, né? O quanto seria bom para todos nós, para esses jovens que estão surgindo, principalmente para jogadores experientes, eu indo para o meu segundo acesso consecutivo, né? Então o torcedor tem que estar, mas nós estamos muito também. Mas é isso, cara. Assim, é uma pergunta que é muito difícil para eu responder, é mais lado diretivo, toda essa questão. Não sou de me meter e não posso na área financeira, né? Isso aí, é claro que a gente passa situações e a gente respeita muito o clube quando fala que não tem condições, faz parte do processo, e aí a gente parte para outro lado, né? Mas assim, entendi muito bem a sua pergunta, mas é muito difícil para eu, como técnico, responder. Em relação a tudo que você planejou, vocês trabalharam muito visando esse jogo. Teve alguma coisa que agora, depois do resultado, depois do que você sabe como foi, que dava para ter feito e você não conseguiu fazer? Eu comecei respondendo, acho que você chegou depois. A gente aqui não tem que enganar o torcedor, a gente tem que falar a verdade e ser sincero. Não fizemos por merecer. Posso falar? Não fizemos por merecer, né? Não adianta vir aqui, não fizemos por merecer. O jogo se desenhou como a gente imaginava, como a gente nos preparou, e não fizemos por merecer, essa é a verdade, né? Falei isso que eu estou falando para vocês aqui, foi o que eu falei para os atletas. Não adianta baixar a cabeça agora. Tivemos a oportunidade de fazer melhor, não fizemos, né? Então é isso. O jogo não se mostrou nada diferente do que eu imaginava, do que a gente se preparou. Faltou a gente fazer melhor. Pessoal, obrigado. Fim da entrevista coletiva.